Chile, Bolívia, Argentina, Alemanha, Estados Unidos. O mapa-mundi está mudando de cor, e não é por acaso. E o que parecia um movimento isolado está se desenhando em 2026, num incêndio global que ninguém consegue mais apagar. Não é um caso isolado, é um fenômeno, o que faz com que culturas tão diferentes em continentes opostos se unam em uma única palavra de ordem: basta. O governo de esquerda fracassou e o povo exige a mudança. Hoje, nós vamos entender por que o mundo decidiu virar a chave, porque o cidadão comum, do Alasca à Patagônia, cansou de ser cobaia de ideologias de gabinete e decidiu tomar as rédeas. Vamos entender por que a esquerda global está em queda livre e como a direita se tornou o novo fiel da balança do mundo moderno. Prepare-se, o sistema que conhecemos está colapsando. E sejam bem-vindos ao Dois Pesos e Duas Medidas. O filósofo grego Heráclito de Éfeso dizia que ninguém entra no mesmo rio duas vezes, pois nenhum homem, nenhum rio são os mesmos. A política global acaba de provar que ele estava certo. Lembram-se da Onda Rosa, que supostamente dominaria a América Latina para sempre? Pois bem, em 2024 e 2025, a rosa desbotou para o azul conservador. A Argentina de Javier Milei não foi um acidente, foi o sinal. Em 2025, vimos o Chile, cansado do caos de Gabriel Boric, eleger José Antônio Castro, chamado de extremista de direita. Na Bolívia, o império do partido MAS, de Evo Morales, desmoronou com a vitória de Rodrigo Paz, do Partido Democrata Cristão. Até o Panamá disse não à centro-esquerda. O eleitor de hoje não é mais o mesmo de 10 anos atrás. Ele cansou de promessas abstratas enquanto sua segurança, sua economia e sua identidade são postas em xeque. Na Argentina de Milei ou no Chile, que flerta com o conservadorismo, o grito é o mesmo: não aguentamos mais. A elite intelectual latina tentou vender justiça social, mas o povo comprou segurança e liberdade. Em outras palavras, a fome por ordem, o cansaço com a inflação e a segurança pública inexistente deixa o povo mais convicto de suas intenções. A esquerda está sendo expulsa porque prometeu o céu e sequer entregou o básico: poder de compra e segurança nas ruas. Mas o golpe de misericórdia no globalismo veio do norte. Em novembro de 2024, Donald Trump não apenas venceu, ele atropelou o sistema. Olhem para a Alemanha de 2025. O governo de coalizão de esquerda ruiu. Nas eleições antecipadas de fevereiro de 2025, a direita alemã e a AfD, partido chamado de extrema-direita, alcançaram patamares que faziam jornais tremerem. O muro de Berlim do progressismo europeu está cheio de rachaduras. É verdade que, de 63 eleições nacionais no mundo nesses últimos anos, a direita venceu apenas 27. Mas olhe para as outras. Mesmo onde a direita não levou a faixa presidencial de imediato, ela é quem está mandando no jogo. Na África do Sul, o CNA foi forçado a se ajoelhar diante da centro-direita para governar. Na Índia, Modi teve que endurecer o discurso nacionalista, abraçando pautas da direita. Na França, o partido de centro-esquerda de Macron tornou-se um governo zumbi, dependente da direita para respirar. Até onde o centro venceu, ele teve que usar a roupagem da direita para não ser varrido. O sistema percebeu que, para sobreviver, ele precisa imitar o conservadorismo. Eles estão com medo, e o medo os obriga a fingir que ouvem o povo. Para Heráclito, a harmonia do mundo não vem da paz, mas do conflito entre opostos. Ele dizia que a guerra é a mãe de todas as coisas. Não necessariamente a guerra das armas, mas a guerra das ideias. A materialização desse conflito mostrou sua face.
2024 e 2025 ficaram marcados como os anos em que essa tensão atingiu o limite, dando origem ao chamado cemitério de incumbentes, fenômeno global em que governos de esquerda que tentam reeleição ou sucessão são derrotados. Na verdade, a estagnação dos governos atuais gerou sua própria antítese. A esquerda global não consegue mais atingir as necessidades básicas primordiais e menos ainda os corações e mentes das pessoas. A elite globalista tentou focar em agendas abstratas. O cidadão comum focou no preço do combustível, na doutrinação dos seus filhos nas escolas e se consegue virar a esquina sem ser roubado. O divórcio entre o povo e a elite nunca foi tão claro. E o resultado é essa mancha conservadora que agora cobre o mapa global em 2026. A inflação corrosiva, a crise migratória na Europa e a sensação de desproteção criaram um mal-estar coletivo que exigia uma reação oposta. A direita não está vencendo apenas por ideologia. Ela está vencendo porque o fogo de Heráclito, o elemento que tudo transforma, precisava consumir o que estava velho e disfuncional para dar lugar a uma nova forma de ordem. Não existe mais política sem passar pelas pautas da direita. Imigração controlada, economia liberal e valores tradicionais. A direita deixou de ser o pária para se tornar o oxigênio da política moderna. É a unidade dos opostos agindo. Para que o sistema sobreviva, ele é obrigado a absorver as pautas de quem ele antes tentava excluir. O eixo do mundo mudou porque o rio correu para a direita. E como Heráclito observou, o sol é novo a cada dia. Aqueles que tentam governar com as fórmulas de ontem estão apenas tentando segurar a água com as mãos. Eles tentaram caçar, tentaram censurar, tentaram prender as ideias. Mas como você para um sentimento que é global? Como você para um pai em Santiago, uma mãe em Ohio e um jovem em Berlim que querem a mesma coisa? Liberdade. Heráclito nos lembrou que o caminho para cima e o caminho para baixo são um e o mesmo. O que vemos hoje é o movimento ascendente de uma consciência que o sistema tentou suprimir. Esse mesmo sistema conseguiu tirar nomes e rostos das cadeiras de poder em alguns lugares, mas não conseguiu apagar o fogo que eles acenderam. O mundo de 2026 não é o mesmo de 4 anos atrás. O pêndulo da história virou. A sombra da imigração descontrolada e do inchaço estatal, agora iluminada pelo fogo da realidade. A direita fortalecida, pragmática e popular é o resultado inevitável desse processo de transformação constante. A pergunta que fica não é se a direita vai voltar a governar, mas como o sistema tentará sobreviver a essa nova realidade, porque o mundo girou, e quem não entender o movimento do rio será arrastado por ele. Heráclito de Éfeso nos ensinou que o fundamento de tudo é a mudança, no grego chamado de pantarrei. Tudo flui, tudo corre. A esquerda, que antes se vendia como a voz da mudança, cometeu o erro fatal de tentar estancar o rio. Tornou-se o próprio establishment, o rio parado, estagnados em pautas que a maioria da população não reconhece como prioridade. E o resultado? O fluxo natural da história empurrou o sistema para a margem. Eles dizem que a direita era o passado. As urnas responderão que o progressismo autoritário é que não tem futuro. O sistema pode até tentar reagir, mas agora ele sabe. O povo aprendeu o caminho de volta para casa, e o caminho é pela direita.